Glória a Deus, bom dia. Vamos aplaudir mais forte ao Rei Jesus. Toda a honra, todo louvor, toda a glória, tudo para o nosso Senhor Jesus. Estou feliz de estar aqui novamente em Santarém. Estive em 2019 lá no estádio, foi uma explosão de milagres. Sexta e sábado, como já foi dito aqui, foi impressionante ver mudos e surdos ouvindo e falando pela primeira vez, pessoas deixando muletas, os tumores desaparecendo, mas me impressionou algumas mães que trouxeram as filhas surdas, mudas, e quando a filha ouviu, é até engraçado, o pastor brincou comigo assim, a filha ouviu e falou e a mãe ficou muda, de tanta alegria que ela não conseguia falar mais nada, só chorar por causa da glória de Deus. Você também pode glorificar o Senhor, porque é dele toda a honra, toda a glória. Então aplauda forte ao nosso Rei Jesus, que é Ele que realiza os milagres. Deus tem me dado a oportunidade de andar por muitos países, levando as escolas do sobrenatural, escola dos milagres. Eu já estive em mais de 35 países. Esse ano passado estive no Japão, na Europa, fiquei 30 dias lá, pregando lá. E Deus deu a oportunidade de estar aqui com vocês. Tenho certeza que nós vamos trazer uma escola aqui mais para frente, para capacitar vocês. E eu trouxe 2 livros hoje. Esse livro aqui, irmão, 100 dias para um rompimento na sua vida. É um livro que ele é um manual. Ele vai ensinar como você vai dando os passos para alcançar esse rompimento financeiro, familiar e no seu ministério. Então, ele não é um livro comum, é um livro que vai ter dentro dele metas, exercícios e formas de você atingir em 100 dias um rompimento como você nunca viveu, sobrenatural sobre a sua vida. Está lá atrás. E esse livro aqui é o livro que eu mais uso em todos os seminários do sobrenatural. Eu uso esse livro porque ele te ensina como caminhar na unção e como curar doentes, como viver o poder de Deus. Então ele é um manual que você, dentro do livro, ele é um livro, vai te ensinar muitas coisas, mas depois dentro do livro tem um manual que você pode acompanhar pelo YouTube de graça e fazer a escola do sobrenatural lá e ter um crescimento para a sua vida. Nós trouxemos acho que 160 livros entre os dois, e eu não quero levar esses livros de volta, então vocês passem lá depois e comprem, amém? Para ajudar o ministério e para abençoar a sua vida, porque são tesouros que estão dentro de nós e que nós transmitimos para vocês, amém? Então é muito importante você levar esses livros. Diga glória a Deus. Pela manhã eu contei aqui que quando a unção tocou a minha vida, Deus falou 3 coisas importantes comigo. A primeira coisa que Deus falou foi: filho, quanto mais você der daquilo que eu estou te dando, a unção que eu estou lançando sobre você, mais o seu ministério vai crescer. Então vai aqui uma chave, diga assim, eu agarro essa chave. A chave do crescimento ministerial é dar. É você entender que os dons são para servir, os dons são para abençoar a vida dos outros, e o seu crescimento é uma consequência disto. Então, diga glória a Deus. A segunda coisa que Deus falou comigo foi: filho, não contamine a unção que eu estou derramando sobre a sua vida. E eu tenho procurado guardar em santidade, em amor, essa unção que Ele tem lançado sobre a minha vida, para não contaminar, para que ela seja santa, eu possa viver a santidade do Senhor e levar essa palavra, amém? Então isso também é muito importante. A terceira coisa que Deus falou comigo foi: filho, o seu papel é gerar fé. Você vai gerar fé no coração do meu povo, e eu, o Senhor, vou realizar os milagres. Então tudo que nós estamos vivendo, só tem um que recebe toda a glória, porque só tem um grande aqui, e Ele se chama Jesus Cristo. Você pode glorificar, aplaudir, exaltar o nome santo deste Rei, deste Deus maravilhoso que é Jesus Cristo. Então, para ganhar tempo aqui, eu quero passar um vídeo de um pouquinho daquilo que Deus está realizando sobre as nações. Nós vamos ver o vídeo
de um homem que a vista dele, irmãos, estava completamente destruída, e os médicos desenganaram, dizendo: olha, nem transplante para você adianta, porque se você entrar na fila do transplante, você vai morrer antes de alcançar isso, que é tanta gente, e o seu olho é muito grave. E incrível, irmãos, o que aconteceu, porque mesmo o olho do homem continuando danificado, ele enxerga. Deus, eu creio que deu uma visão para ele por Wi-Fi. Eu não sei como que é isso, mas eu sei que Deus faz essas coisas. Mesmo o olho não ficando igual o nosso assim, ele enxerga. Isso aconteceu, nós vamos ver, não só com esse homem, mas aconteceu também com um homem, que nós sabemos que se uma pessoa quebra o pescoço, ela morre. É muito difícil alguém que quebra o pescoço que não morre. Mas esse outro homem, numa conferência, ele foi com aquele colete, e ele quebrou o pescoço. Então ele usava o colete, porque se tirasse o colete, o pescoço dele caía para qualquer lado, para frente, para trás, do lado. Então ele tinha que usar aquilo, e quando ele ia virar, era assim. E numa conferência, ele começou a sentir que ele tinha força no pescoço. Então ele falava para o filho assim: meu filho, tira esse negócio, porque Deus me curou. E o filho falava: pai, não pai, pelo amor de Deus, se o senhor tirar isso aí, seu pescoço vai cair, e vai ser uma vergonha. Imagina, a gente tem que ficar segurando o pescoço do senhor. E o pai falou: não, Deus me tocou, eu quero que tira. Irmãos, quando tiraram, ele começou a mexer o pescoço para todo lado, firme. Aí ele voltou no médico, e o médico falou assim: olha, eu vou rasgar o meu diploma, eu estou confuso, eu não sei o que dizer, eu só sei de uma coisa: o seu pescoço continua quebrado. Como que você consegue mexer esse pescoço? Só Deus pode responder isso. Você também pode glorificar o Senhor por milagres que nós não conseguimos nem entender como é que Deus faz, mas Ele faz. Então tem um milagre para você nessa manhã. Vamos ver um pouquinho daquilo que Deus está fazendo sobre as nações. Glória a Deus. São seminários espalhados por muitos países. Aqui em Santarém, 2019, eu estava pregando aí, e foi uma explosão de milagres. Eu tenho usado esse vídeo ao redor do mundo, através dessas aberturas. Eu estou levando a igreja a muitos países. Você pode dizer glória a Deus? Amém? Eu quero te dizer que a fé que está concentrada nesse lugar, que a atmosfera de milagres que se formou nesse lugar, ela já tem poder para mudar a história da sua vida, da sua casa, da sua família. Aleluia! Uma multidão de pessoas curadas, e de manhã foi assim também. E agora também, nesse segundo culto, vai ser assim também. Muitos milagres, essa presença de Deus. Aí tinha surdos, pessoas que receberam curas instantâneas. Essa é a sua igreja, você pode aplaudir o que Deus está fazendo? Aleluia! Vamos ver, presta atenção, olha o olho desse homem, só Deus, olha para isso. Um olho todo branco, ó. E o outro, a menina dos olhos saiu do lado ali, ó. Isso é deterioração, não tem como uma pessoa enxergar, a não ser que Deus realize um milagre. E ele está enxergando a mão dele, ó. Agora olha isso, pode colocar o volume. Um ano depois,
ele está com celular agora, Gloria a está Dios. usando óculos, ó. Ahora E puede o pastor mirar, deu um porque cargo ahora para ele camina ligar com para os celular. novos Jamais convertidos, seria possível, porque ele queria porque não trabalhar teria para Deus, nada ele não na tinha vista. como, porque ele era cego. Então quando ele começou a enxergar, o pastor disse: olha, você vai ligar para as pessoas que se converteram para aumentar a fé delas pelo seu milagre. Agora olha o que ele vai dizer: é porque você está feliz com Jesus? É muito bueno estar en la É bom presencia estar na de presença de Jesucristo. Deus? Yo lo amo a Ele Cristo diz, ó, porque me ha salvado la vida. y me ha- Ele salvou a minha vida e curou as minhas vistas, e ele chora na presença do Senhor, porque ele recebeu um milagre. Olha que bonito. Essa mocinha, ela nasceu com uma deformação, ela não tinha os tímpanos, ela não tinha os componentes do ouvido direito, nem o buraquinho do ouvido ela tinha. Ela nasceu com essa deformação, mas quando ela tinha 3 anos de idade, foi profetizado que em uma conferência ela ia ouvir. Aí chegou o dia da conferência e Jesus abriu seus ouvidos com uma comprovação médica. Depois de algumas semanas ela foi no médico e comprovou que nasceu, Deus criou os componentes que faltavam. Ela está chorando ali e o pastor diz assim: ó, isso precisa ser mostrado para o mundo. Ela está ouvindo um milagre criativo nessa manhã. Deus tem milagres criativos para realizar aqui no nosso meio. Aleluia. La cámara y al mundo que Cristo es un Dios sobrenatural. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden saltar de Cristo? Ela está chorando, ó, cheio da presença. Essa mulher tinha uma hérnia do tamanho de uma manga, de uma laranja. Ela teria que fazer uma cirurgia. Ela está maravilhada porque não vai mais precisar operar. Ela recebeu a cirurgia de Deus na vida dela. Essa senhora usava 2 aparelhos auditivos, como aconteceu lá no estádio. Lá agora lá na conferência, na Catedral do Amor. Olha lá os aparelhos na minha mão. Lá também as pessoas deixaram os aparelhos, ó, e ela está maravilhada com toda essa idade, dizendo: eu estou ouvindo. Aí eu pergunto: você está ouvindo? Ela diz: eu estou. Você nisso não ouvia? Não. Agora eu estou ouvindo. Aleluia, obrigado, Jesus. Agora olha isso, essa mulher chegou com 2 muletas arrastando, ela arrastava, e aí quando ela começa a ver que ela sente força, que Jesus curou ela, ela começa a testar, ela vai testando, ó, e quando ela vê que a força voltou, que o equilíbrio voltou, olha o que ela vai fazer, ó, ela largou as 2 muletas, olha o que ela vai fazer, ela nem se importa, ó, ela quer pular. Só Deus pode fazer. Você pode aplaudir a Deus. Isso é fantástico. São milagres impressionantes em um ginásio de esporte. Eu creio que foi na Bahia, isso, não sei. Fantástico. A família contente, ó, quem trouxe ela. Essa senhorinha veio numa cadeira de rodas. E aí ela foi curada e ela disse assim: não, eu vou empurrar a minha cadeira, porque a cadeira me trouxe, mas agora que Jesus me curou, eu vou levar a cadeira. Aí ela agarra na cadeira lá, ela sai empurrando a cadeira para o ginásio afora, e o povo glorificando a Deus. Você também pode glorificar ao Rei Jesus. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, nós te amamos, aleluia. Hoje eu quero falar rapidamente para ganhar bastante tempo, porque Jesus tem muita obra para fazer aqui. Você pode dizer amém? Então eu quero falar no seu coração o que acontece quando nós somos submetidos à presença de Deus e quando acontece a manifestação da presença. Diga assim: não basta, diga forte, não basta estar na presença. Diga, é preciso a manifestação da presença. Como é isso? Eu falei pela manhã que nós podemos ser como um imã. E o que é ser como um imã? O imã é aquela peça que vai geralmente atrás dos alto-falantes, que se você encostar ela, pôr ela perto do metal, dos pregos, dos parafusos, aquilo puxa o parafuso.
ou o metal puxa o ímã para ele. Nós podemos nos tornar um ímã para trazer a presença de Deus, para trazer a unção de Deus sobre as nossas vidas, e isso é bíblico. Nós vemos que quando aquela mulher que sofria com o fluxo de sangue, quando ela tem um encontro com Jesus, e Jesus não ora por ela, Jesus não profetiza sobre ela, Jesus não impõe a mão sobre ela, mas Jesus diz assim: de mim saiu virtude, de mim saiu poder, alguém me tocou com fé e de mim saiu virtude. Então ela atraiu a unção que estava sobre Jesus para a vida dela, recebendo o milagre. Nessa manhã nós podemos atrair a presença de Deus e atrair o milagre para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. É uma manhã de milagre. Se você crê, faça barulho aí e aplauda, engrandeça e adore ao Rei Jesus. Mais forte para Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Diga assim: atrair a presença gera milagres. Irmãos, e eu estava, como é lindo a transformação. Diga assim: o primeiro fruto, diga assim, o primeiro fruto de estar na presença é uma transformação pessoal. Então diga assim: número 1, uma transformação pessoal. Quantos querem receber a unção de Deus para serem transformados aqui? Aleluia. Como assim ser transformado? Quem era doente não vai ser mais. Quem não conseguiu um rompimento, Deus vai trazer um rompimento sobre a sua vida e você vai avançar, as portas vão se abrir. Você pode dizer glória a Deus? E eu estava, irmãos, em São José dos Campos, e então um pastor submeteu uma membra, uma ovelha dele, a essa santa presença. Ele pegou na mão da mulher, o pastor, e quando os milagres estavam acontecendo, ele trouxe ela à frente. Por quê? Porque ela era vergonhosa, ela era tímida, ela não queria vir para frente. E o pastor falou: não, os milagres estão acontecendo e eu vou com você. Então ele agarrou na mão da mulher e trouxe ela na frente. Quando ela chegou na minha frente, ela não falava nada, e ele começou a falar por ela. Falou assim: olha, essa mulher, ela é uma bênção aqui na nossa igreja, ela é fiel aqui, mas ela nasceu com uma deformação de uma perna mais curta que a outra, em torno de 6 centímetros, um tanto assim, mais curta. Então ela usava um sapato plataforma e usava um rasteirinha para poder compensar aquela deficiência, e assim ela andava normal. As pessoas não percebiam muito pelo sapato ser um grande e um fininho, mas ela nem pediu oração. E o pastor falou: ministra sobre ela. Aí, irmãos, a unção que está aqui, essa unção que está aqui, ela veio sobre aquela mulher, e eu amando aquela presença, eu amei aquela mulher no amor de Deus, eu lancei unção sobre ela, ela caiu no poder. E aí eu pensei assim: bom, eu vou ver o quanto que é mais curto. Tirei o sapato dela, os dois. Quando eu levantei a perna para cima, para mim tentar ver o tanto que era, a perna igualou. O calcanhar foi os dois no mesmo lugar. Aí eu pensei assim, falei: provavelmente o problema dela é na bacia, então não demonstra na parte de baixo. Então eu achei assim, que eu precisaria ministrar, porque quando ela levantasse, o problema voltaria por ser na bacia. Eu pensei nisso, mas aí o Espírito Santo falou: eu já fiz o milagre, eu nem tinha orado. Aí eu falei para ela: senhora, senta, se senta. Aí quando ela sentou, aí eu falei para ela: olha para o seu calcanhar e veja se igualou, se você sente que não era assim. Ela disse: não, quando eu sentava ficava os 6 centímetros mais curto, agora eu estou olhando, o meu calcanhar está alinhado. Eu falei: levanta então e anda. A mulher levantou e começou a andar de um lado para o outro, completamente curada pelo poder de Deus, porque a presença gerou milagre. Escute isso. Aí
muitas pessoas foram curadas, ela foi para casa. Ela era tímida, ela não falava, mas agora ela começou a ficar corajosa. No outro dia, ela chegou com um salto alto, os dois iguais, curada agora usando um salto alto, colocou um vestido vermelho e falou: eu quero falar. Agora deu coragem. Quantos estão entendendo? Uma transformação. A unção de Deus vai trazer uma transformação pessoal na sua vida. Diga glória a Deus, diga aleluia, diga assim: eu preciso desse toque, dessa presença. E aí essa mulher pegou o microfone e disse assim: olha, agora eu quero falar. Hoje ela é pregadora, hoje ela se tornou uma pastora, eu quero falar. E ela disse assim: o sonho de toda criança, mocinha, é ser modelo. Muitas sonham em ser modelo ou ser bailarina, dançar. Ela falou: como que eu seria uma bailarina? Como que eu seria uma modelo com 6 centímetros mais curta a minha perna? Então o meu sonho de ser uma modelo caiu por terra. Ela era uma mulher bonita, mas ela não poderia desfilar com a perna mais curta. Então aquilo foi na vida toda dela um trauma, amém, irmãos? Vergonha, sofrendo com aquilo. Mas aí quando cresceu as pernas dela, aí ela colocou aquele vestido bonito e disse assim: olha, eu não pude desfilar na passarela do mundo, mas agora eu posso desfilar na passarela de Jesus. E aí ela começou a andar de um lado para o outro, completamente transformada. Essa presença está aqui para mudar a história da sua vida, da sua casa, da sua família. Deus mudou completamente a vida daquela mulher. Então diga assim: a primeira transformação é pessoal. Então vamos ver isso na palavra de Deus. Nós vamos aprender algo aqui. No livro de Números 17, no verso 7, vai falar o que acontece quando alguma coisa, alguém é submetido à presença de Deus, e então vem a manifestação da presença para operar milagres. Então está escrito assim: e Moisés depositou as varas na presença do Senhor na tenda do testemunho. E sucedeu, pois, no dia seguinte, e que Moisés entrou na tenda do testemunho, eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, brotara, produzira gomos, rebentara em flores, e dera amêndoas maduras. Aqui a palavra está dizendo que Deus disse para Moisés colocar as varas perante a presença, dentro da tenda do testemunho, amém? Onde estava também a arca da aliança. Então as varas sendo colocadas ali, a presença de Deus veio sobre uma das varas, fez a vara dar ramas, fez com que a vara florescesse, fez com que a vara desse fruto, e que o fruto amadurecesse tudo numa noite. Você pode aplaudir o Senhor, porque isso é um milagre. Você vai entender que esse é um milagre bem forte para Jesus, porque Ele é o Deus dos milagres. Vamos louvar ao Senhor, o Deus que opera milagres. Agora, entenda isso: aquelas varas eram varas mortas, porque um dia ela foi árvore, mas depois que ela foi cortada, ela já não tinha mais vida. E nós sabemos que se você pegar um pedaço de um cajado, que esses homens usavam, ou mesmo um cabo de vassoura, de alguém que tem uma vassoura em casa, e plantar numa terra boa, irmãos, vamos ser sinceros, não dá nada, não vai nascer, porque não tem mais vida, amém? Mas na presença de Deus, até aquilo que não tem vida, Ele traz vida, porque Ele é o Deus dos milagres, Ele opera milagres, e Ele vai operar milagres aqui nessa manhã, porque Ele é o Senhor, aleluia. Então a vara que não tinha vida é submetida à presença do Senhor, e de repente a vida entra naquela vara. Eu quero te dizer uma coisa, irmãos,
Se Deus ressuscitou, Ele trouxe vida sobre a vara que é uma madeira, imagina o que Ele vai fazer nessa manhã, porque nós somos filhas e somos filhos do Deus Altíssimo. Se Ele tocou a vara, Ele toca a sua vida, Ele toca a sua casa, Ele toca a sua família. É uma manhã de sentir a presença e de ver Deus fazer coisas grandiosas. Se você crê, faça barulho aí, diga: Senhor, é para mim, é para minha casa, é para minha família. Eu vou receber essa palavra, eu vou tomar posse dessa palavra, porque eu quero que os meus sonhos sejam ressuscitados. Eu quero, Senhor, que os meus projetos, eles sejam liberados, para que eu possa avançar, conquistar, para que eu possa ser impactado pela sua glória, e ter um rompimento de bênção sobre a minha vida. Você pode dizer glória a Deus, você pode dizer aleluia, você pode dizer obrigado, Jesus, porque Ele é Deus para fazer. Então a vara ali morta, ela passa a reviver. Isso mostra o quê? Que houve um impacto pessoal. Deus tocou a vara, quer dizer que Ele pode, Ele quer tocar sua vida hoje, Ele quer tocar a sua família. Então diga assim, o primeiro desdobramento, o primeiro fruto, diga assim, é pessoal. Diga, é na minha vida. Então nós podemos ver, por exemplo, na história bíblica, sobre Moisés. Moisés foi um homem que ele foi um príncipe, ele foi rico, ele tinha súditos, ele tinha condição financeira, porque ele morava no palácio, junto com o faraó, amém? Mas Moisés perdeu tudo, e ele foi para o deserto, sem nada, mas lá no deserto, ele teve um encontro com o Senhor. E nesse encontro com o Senhor, Deus pegou um fugitivo, um homem que estava fugindo, e transformou esse homem no maior líder de todos os tempos. Deus está levantando líderes nessa igreja, para impactar muitos lugares, e diga assim, eu sou um desses. Aplauda o Senhor, se você está entendendo que Deus está falando com você, que Ele capacita, Ele levanta, Ele restitui, Ele é o Senhor. Então uma mudança transformadora com o encontro com a presença. O milagre só aconteceu quando Moisés teve um encontro com a presença. Então diga assim, a minha vida submetida à presença gerará milagres, porque Deus capacitou Moisés, e se Deus capacitou um líder, hoje Ele quer capacitar líderes aqui, para viver o poder de Deus, e demonstrar a glória de Deus. Quantos são discípulos aqui? Faça assim. Se você é um discípulo, uma discípula, faça assim, participe, aleluia. Se você é um discípulo, você tem que seguir os passos do mestre, amém, irmãos? Então nós temos que fazer o que o mestre faz, diga glória a Deus. E o que o mestre fez e o mestre faz? Diga assim, cura doentes, expulsa demônios. Então vocês também são chamados para viver, aleluia. O que um discípulo faz é seguir o mestre. Ele te chamou também para curar doentes e para expulsar demônio. Se você crê, faça barulho, porque quando você aplaude, você recebe, você fala, é isso mesmo, eu creio, eu quero, é para mim. Mais forte, mais forte, mais forte. Uou, aleluia, aleluia. Então diga, a primeira transformação é pessoal. Quantos querem receber essa unção, essa glória sobre a sua vida, para uma virada? Então diga assim, a primeira coisa vai acontecer comigo, na minha vida. Agora diga, número 2, a segunda coisa que nós encontramos na palavra, é que houve uma aceleração sobrenatural. Como assim? Como que existiu uma aceleração sobrenatural? Diga assim, uma vara morta, diga forte, uma vara morta, nasce ramas, nasce flores, nasce fruto, e amadurece tudo de uma vez. Irmãos, pensa comigo, diga, milagre. Se pegasse aquela rama,
ou aquele pedaço de madeira, ou aquele cajado, e plantasse ele, quanto tempo demoraria, mesmo acontecendo um milagre nele, da vida vir sobre ele, ele brotar, quanto tempo ia demorar para virar uma árvore, para dar então a flor, para a flor então dar o fruto, e para o fruto amadurecer? Diga assim, muito tempo. Eu estudei, geralmente uma rama de amendoeira, ela para se tornar adulta e começar a dar fruto, é de 3 anos e meio a 5 anos, então diga assim, se fosse plantado, e o milagre acontecesse, teria que esperar 3 anos e meio a 5 anos para colher fruto, estão entendendo? Mas na presença do Senhor, o Senhor aboliu o tempo, o Senhor aboliu os processos de plantio, o Senhor aboliu o processo de cuidado, de regar, e numa noite Ele fez florescer, Ele fez dar o fruto, e o fruto amadureceu. Quer dizer o que? Nessa manhã Ele está acelerando o processo de bênção sobre a sua vida, sua casa, e aquilo que demoraria 10 anos, Ele está fazendo hoje aqui, agora aqui, Ele está abolindo o processo para trazer a bênção sobre a sua vida. Se você crê, aplauda o Senhor, porque está vindo aí uma aceleração no processo das bênçãos. Como que é isso? Às vezes uma pessoa precisaria passar por uma cirurgia, e então essa cirurgia tem que cicatrizar, essa pessoa tem que fazer fisioterapia, talvez pessoas precisariam ter um transplante de um órgão. Quanto tempo isso demoraria para cicatrizar, para essa pessoa poder ter uma vida normal? Então a unção de Deus vem agora, Ele te cura, e aquilo que demoraria um tempo, Ele faz agora. Diga assim, uma aceleração sobre as bênçãos na minha vida, na minha casa e na minha família. Quantos querem receber uma aceleração no processo de bênçãos? Então diga de novo, número 1, uma experiência pessoal que gera milagres. Diga número 2, uma aceleração no processo das bênçãos. Diga, é hoje. Diga, é essa manhã que algo grande vai acontecer na minha vida. Diga assim, os céus estão abertos, e as bênçãos estão caindo aqui. Então se há desejo, a presença. Quantos têm desejo? A presença. Se há fome, há o alimento do céu. Quantos têm fome aqui de Deus e fome da presença? Então diga assim, número 3, na presença de Deus, o fruto se conserva. Diga isso, o fruto se conserva. Irmãos, você não precisa só de uma bênção, mas você precisa de uma bênção duradoura. Você precisa que a unção permaneça sobre a sua vida. Receber a unção é uma coisa, manter a unção é outra coisa. Receber uma bênção é uma coisa, manter uma vida de bênção é outra coisa. E o que Deus quer te dar nessa manhã é você ter a condição de ter uma vida de bênçãos, de que o fruto que Ele vai lançar sobre você possa permanecer. E vamos ver isso à luz da palavra de Deus. Dentro dessa palavra, a palavra de Deus diz que a vara que floresceu, diga assim, um milagre. Diga, a prova de um milagre. Por que é a prova de um milagre? Uma vara morta, agora ela tem vida, ela dá flores, ela dá fruto, e o fruto amadurece. Diga assim, um milagre. Então Deus diz assim, pega então o milagre e coloca dentro da arca da aliança, vai guardar dentro da arca da aliança, junto com as tábuas do testemunho, os 10 mandamentos, e também lá dentro guarda o maná. Então diga assim, essas coisas eram para ser lembradas que existe o Deus de milagres. Então mandou guardar dentro da arca. Agora escute uma coisa, irmãos, o maná é um alimento que caiu do céu para que o povo fosse alimentado no deserto, na caminhada. Diga assim, providência.
Então o povo caminhando, uma multidão caminhando, não podia plantar, não podia cultivar a terra, e Deus começou a mandar providência. Quantos estão entendendo que Deus quer mandar providência para você? Que Deus quer fazer um milagre de provisão na sua vida? Diga glória a Deus. Só que tinha um detalhe: o maná caía do céu, diga glória a Deus, mas ele não servia para o outro dia. Então as pessoas tinham que colher o maná para um dia só. Por isso, irmãos, você tem que entender algo: você não pode deixar de vir nos cultos e nas reuniões. Sabe por quê? A cada dia é derramada uma unção para um propósito. Por exemplo, essa manhã, Deus está revitalizando a sua vida, Ele está gerando vida sobre você, e Ele vai trazer uma unção de cura. Mas tem dia que Deus está trabalhando aqui com uma unção de libertação. Então você tem que estar na presença, porque vem a manifestação para um propósito. E essa manhã, Deus tem um propósito de tocar a sua vida, mas amanhã Ele tem um propósito de crescimento. Você pode aplaudir ao Rei, porque Ele está falando: não saia da minha presença, porque tem bênçãos em todas as áreas. Uau! Então Deus disse assim: coloque dentro da arca as tábuas, coloque dentro da arca as tábuas da lei, coloque dentro da arca o maná e a vara que floresceu. E o maná era para um dia. Se as pessoas insistissem em guardar o maná para o outro dia, ele estragava, ele apodrecia. Se insistisse em guardar, ele apodrecia e dava bicho. Mas quando Deus disse assim: ponha o maná dentro da arca, que simboliza a presença, não entra bicho. Dentro da arca o fruto não apodrece. Dentro da arca a vara ficou conservada. Dentro da arca, aleluia, o maná ficou conservado sem bicho. O que quer dizer? Deus está trazendo uma unção para conservar o fruto na sua vida, porque agora nós não temos a arca, mas nós somos a arca, nós somos a presença do Senhor, aleluia, e nós vamos conservar o fruto. Se você crê, aplauda ao Rei Jesus. Uou! Aleluia! Bendito é o teu nome. Então diga assim: número 1, transformação pessoal. Diga: é para mim. Diga: é para mim. É para minha casa. Número 2, uma aceleração nos processos da bênção. Diga: é para mim. Eu preciso hoje de um rompimento, de um milagre. E número 3, o fruto se conserva na presença de Deus. Você tem 3 chaves aqui. E se você agarrar essas chaves, a sua vida nunca mais será a mesma. Você não será mais reconhecido como a mesma pessoa. As pessoas vão olhar para você e dizer: tem algo diferente, algo está acontecendo. Eu quero estar onde você está, eu quero servir o Deus que você serve, porque na sua vida o milagre está acontecendo, aleluia. E diga número 3, o fruto se conserva. Diga assim: eu entro na presença e a presença entra em mim. Diga: eu entro na presença e a presença entra em mim. Não foi isso que aconteceu? A vara morta não foi colocada na presença? A presença de Deus entrou na vara e trouxe vida. Então diga: eu entro na presença e a presença entra em mim. Quantos creem? Então escute isso. Eu estava no Uruguai, naquela igreja que passou muitos milagres ali, e um senhorzinho cego, ele começou a ouvir que as pessoas, eu falava assim: toca o meu nariz, e o senhorzinho perguntou para outra pessoa: o que está acontecendo? Porque ele não enxergava. O que está acontecendo? Aí disseram assim: o apóstolo está passando um vídeo, onde as pessoas cegas, ele manda tocar o nariz dele, porque estão enxergando. Aí ele falou no coração assim: Deus, deixa eu tocar o nariz desse homem, cura a minha vista para mim tocar o nariz desse homem. E quando começou a ministração, ele disse: me leva lá onde esse homem está ministrando. Então ele foi submetido à presença de Deus. Você pode dizer glória a Deus? E ele ficou com aquele negócio.
que ele queria tocar o meu nariz. Irmãos, é a coisa mais linda, eu não sabia, eu fui saber depois. Quando esse homem foi curado e os olhos dele abriram, está no YouTube esse milagre, ele ficava assim, todo tempo batendo no meu nariz, sem pedir. Eu sempre pedia para as pessoas, toca o meu nariz, né? Você está vendo? Toca o meu nariz. E o velhinho ficava assim, tocando meu nariz. Eu até segurei a mão dele, tanto que ele ficava assim, o meu nariz estava ficando vermelho já o nariz. Por quê? A emoção dele enxergar. Eu não entendi nada, abracei ele, um senhorzinho banguelo, careca, estava meio maltrapilho assim, porque não enxergava, estava mal cuidado. Aí passou, né? Recebeu um milagre, fiquei feliz, tudo. Eu voltei um tempo depois naquela igreja, e veio um senhor de terninho assim, todo bonito, me abraçou e disse assim: o senhor sabe quem eu sou? E a tanta gente, eu falei, mas eu não sei, né? Ele falou assim: o senhor põe meu vídeo aí, colocou meu vídeo. Eu falei, como assim colocou seu vídeo? Eu sou aquele senhor que era cego, que ficou tocando seu nariz. Eu falei, mas como assim? Ele falou, pois é, eu estava cego, eu estava abandonado, no modo de dizer, não tinha esposa, não tinha mais ninguém, todo mundo me abandonou, eu estava sofrendo, mas quando Jesus abriu os meus olhos, a primeira coisa que eu falei, Senhor, eu preciso de um emprego, para minha vida mudar, eu preciso de um emprego. E naquele mês ele fez um voto, diz assim: o meu primeiro salário, o meu dízimo, eu vou dar para a igreja. Se o Senhor abrir uma porta para mim, Deus, o meu primeiro salário, eu vou dar para a igreja, para o Senhor, e eu vou dar o meu dízimo, vou ser fiel no meu dízimo. Deus abriu a porta, ele se tornou um porteiro de um prédio. O primeiro mês ele honrou, ele deu tudo no altar do Senhor. O segundo mês ele pôs dente, colocou dentadura. No terceiro mês ele comprou roupas novas, comprou terninho, paletó, calça, ficou ajeitado, arrumou um casamento rápido. Então ele falou: eu estou bem, olha para mim, como que eu estou feliz, eu sou um novo homem e tenho uma esposa. E trouxe a esposa dele. Olha como Deus transforma uma vida. Você pode aplaudir, aleluia. A vida dele foi tocada, transformada, e o fruto permanece. Mais forte, mais forte, mais forte, aleluia. Então nós vamos ver aqui, de manhã eu passei aquele vídeo que eu passei lá, do Dave Robertson, pediram para mim passar, eu vou repetir aqui porque ele é muito forte. Então nós vamos ver o vídeo de um moço, que estava desenganado, em seguida nós vamos ministrar. O moço estava desenganado pela medicina, e ele foi no consultório médico, o médico disse: olha, não tem mais jeito, você vai ter que ir para uma cadeira de rodas. E o moço, em vez de ir para a cadeira de rodas, foi para a igreja. Diga glória a Deus. Ele estava desviado, não estava indo na igreja, mas de repente ele entendeu, aleluia, que ele precisava se aproximar do Senhor. Então ele liga para a avó e fala: avó, quando tem culto aí? E a avó fala: olha, hoje começa uma conferência. Ele fala: eu vou. E a avó fala: fruto de oração. Joelho da avó no chão, tocando, preparando as coisas para um grande milagre. Diga glória a Deus. Aí ele pega e fala: hoje eu vou, vó. Aí ele vai para o culto, prepara e segura um pouquinho. Aí ele vai para o culto, e aí vai acontecer o que nós vamos ver aqui agora. Então, no finzinho do vídeo, ele vai gritar um nome, e ele vai gritar um nome que é sobre todo nome. Qual é o nome? Ele vai gritar um nome que expulsa demônios. Qual é o nome? Ele vai gritar um nome que traz salvação. Qual é o nome? Ele vai gritar um nome que cura os doentes. Então quando ele gritar o nome Jesus, a unção vai estar explodindo lá, e a unção vai estar explodindo aqui. Então quando ele gritar Jesus, nós vamos aplaudir Jesus de pé. Quantos me ajudam a honrar Jesus? Nós vamos fazer isso para honrar o que Jesus fez na vida dele. Então nós vamos levantar, aplaudir Jesus de pé, já vamos ficar de pé, e aí, terminando o vídeo, nós vamos pôr a primeira adoração, e a glória de Deus já está aqui. Ela já está aqui, e ela vai impregnar esse lugar, embebedar a sua vida com uma bebida do céu, com o vinho que vem do céu. Você pode dizer glória a Deus? Não é um vinho que embriaga para a destruição, mas é o Espírito que nos enche para uma vida de vitória. Então vamos ver, pode colocar.
Ali está o Dave Robertson, David Keelan, está o jovem com a muleta que iria para a cadeira de rodas. Ele não sabe falar inglês e o americano não sabe falar português, mas não precisa. O homem de Deus já está entendendo que ele veio para um milagre. O menino começa a chorar e o David, cheio do Espírito Santo, tira a muleta. Primeiro passo é a fé. Ele já arranca a muleta, porque ele já sabia que Deus ia realizar um milagre. Como eu sei que vai ter uma explosão de milagres agora aqui, que Deus vai curar nesse lugar. Então o David abraça o jovem como um pai abraça um filho. O David não conhecia o moço, mas ele amou o moço com o amor de um pai. E ele abraça com esse amor incondicional. Não importa quem é o jovem, importa que ele veio para receber a presença de Deus. Então o amor de Deus toca a vida do jovem por um abraço. Nós vamos ver que nesse dia não foi preciso uma oração, não foi preciso nesse dia uma profecia. Tem dias que é preciso apenas um abraço de alguém que carrega uma presença, e gerou um milagre, porque houve um encontro. Esse moço foi submetido à presença, é o que eu estou pregando, e vocês estão submetidos à presença que vai gerar um milagre na sua vida. Então presta atenção, ele manda o jovem andar, mas se soltar ele cai, ó. Só um milagre mudaria a história da vida desse jovem. Ele diz, vem, ande, mas o jovem não pode andar. Então o David, ó, ele está cambaleando, chorando, cheio de uma presença santa. Você precisa desejar ter um encontro nesse nível com a presença de Deus, a ponto de sentir. Aí ele diz, a compaixão de um Deus vivo não poderia suportar. Eu também não pude suportar a compaixão desse Deus vivo. Não dá para suportar essa presença. Por isso ele chora, por isso ele treme, porque é muita presença. As pessoas começam a chorar. Não dá para suportar. Ele me disse, David, abrace ele, David, como eu, o Senhor, o abraçaria. Agora faça você, abraça ele, David, e eu, o Senhor, lhe farei algo se você apenas abraçar ele. Agora escute. Ele diz, algo já tem sido feito, porque algo já aconteceu lá, algo está acontecendo aqui agora. A mesma presença, comece a glorificar a mesma presença. Por suas pisaduras somos sarados. Então ele diz, por aquilo que Jesus já fez, você tem direito ao seu milagre. O seu milagre está pairando sobre a sua cabeça aqui agora. Então ele diz, vem, porque Jesus já conquistou o seu milagre, vem. Então o homem de Deus sai de cena e o Espírito Santo começa a atuar. A primeira transformação é pessoal, a segunda uma aceleração, e a terceira o fruto se conserva. O jovem tenta andar, não consegue, mas ele vai gritar um nome e você vai aplaudir de pé. Presta atenção, se soltar ele cai, ó. Mas olha isso, a igreja começa a adorar, ele vai gritar agora, ó. Agora, olha isso, Jesus! E ele recebe o milagre. O milagre toca a vida dele. Fique de pé. As pessoas começam a correr, começam a pular, sobem nos bancos, elas sobem nos bancos. As pessoas começam a puxar o cabelo e se jogar no chão. Presta atenção, isso é desespero, porque a presença chegou, a presença está aqui, a presença está aqui nessa manhã. Deus está aqui, aplauda ao Rei, porque Ele está aqui, é forte. Veja, as pessoas elas ficam magnificadas, maravilhadas pela presença, aleluia. O milagre acontece. Fique de pé.
Pode tirar. Coloque para mim a primeira adoração. Diga assim: eu posso sentir que algo está acontecendo aqui. Há uma presença santa. Abra os corredores para mim. Muitos vão chorar. Coloque a adoração. Aleluia. Comece a sentir a presença. Se você sentir vontade de chorar, chore. Porque é um amor tão grande aqui. Deus está amando pessoas. Comece a chorar, chore. Deixe Ele te amar. Pessoas serão tocadas por esse amor. Ore andará mandará balabaxê. Bendito é o seu nome, Jesus. Bendita é a sua presença. Vem sobre as nossas vidas e marca-nos hoje, Senhor, com o seu amor. Vem comigo. Deixa ela passar. Marca-me com o seu amor. O seu amor é real aqui. Fique aqui. Ora mandarabaxê. Se você abrir o seu coração, você vai sentir o céu aqui, marcando a sua vida, enchendo o seu coração, derramando o amor dele. Me ajude, pastor. Oh, vem, passa, tire, deixa ela passar. Vem, vai para frente. Pessoas serão marcadas por um amor tão grande. Vem para frente. Me ajude. Anseie. Se há desejo, a presença. Há um amor tão grande aqui. Deixa ela passar. Comece a sentir esse amor. Ele está amando vidas aqui de uma maneira tão especial. Chore. Chore hoje, porque você não vai chorar de tristeza. Você vai chorar de sentir. Leve ela. Vem para frente, filho. Você vai chorar de sentir o amor do Pai arder em seu coração, tocar a sua vida. Seja a honra. Vem comigo, filho. Vem comigo. Pessoas serão marcadas por uma presença santa. Deseje a presença. Anseie a presença. Ajude ela. Vai, leva para o outro lado lá. Vai, filha. Deus vai marcar muitas vidas aqui. Poderoso Deus, poderoso Deus, Ele está te amando. Sinta esse amor, sinta essa presença, porque Ele está vindo, Ele está se revelando a você. Vai para frente. Poderoso Deus, poderoso Deus, adore. Ele está te amando. Sinta esse amor. É nessa presença que o inferno cai. É nessa presença que os milagres acontecem. Oh, Espírito Santo. Nós vamos orar por cura já já. Primeira presença, fique aí. Aleluia. Adore a presença. Ele está amando vidas aqui. Vem comigo, filho. Deixa ela passar aqui. Deixa ela passar. E dos santos que já está junto de ti. Toda a criação. Oh!
para que nos ame cada Bendito é o seu nome. vez, Pai, a nossa Bendita é a sua presença, Jesus. Bendito é o seu Espírito Santo. Pastor Marcos, me ajude aqui. Cadê o pastor? Me ajude, levante essas pessoas. Fique em pé, filha, fique em pé. Ajude essas pessoas a levantar. Você já se prostrou, mas agora Deus vai tocar vocês. Levante-se e fique aqui. E sinta esse amor, sinta esse amor. Fique em pé, porque Ele vai tocar vocês. Muitos terão experiências com a presença e serão amados de uma maneira muito especial. Coloque para mim a próxima. Coloque a próxima. Rendido estou. Oh, que anda lá, mandará baixei. Libera a tua unção. Isso. Adore a presença. Me ajude. Receba a presença. Isso. Primeiro a presença. Depois nós vamos orar por cura. Mas sem presença não há milagres. Primeira presença. Primeiro o amor de Deus. Ele está amando e Ele vai dar experiências profundas. Só cobre quem está de saia. Mais presença. Não precisa cobrir ela. Dá um passinho para cá. Ele está te amando, filho. Libera o teu amor. Libera o teu amor. Isso é a presença, irmãos. É uma presença que marca as nossas vidas. Essas pessoas estão tendo experiências e você pode ter aí onde você está. Você pode sentir esse amor aí. Receba. Receba a presença. Seja cheio. Chore, sinta a glória de Deus aqui. Quando a presença vem, nós somos marcados. Nós somos marcados por um amor. Me ajude. Seja cheia. Mais Espírito Santo. Ele está amando. Libera a tua unção. Libera a tua presença. Mais profundo. Deus sabe. Mais presença. Leva uma sala de cirurgia, Senhor. Opere suas pernas, deixa Deus tocar. Isso, meu filho. Libera a tua unção. Libera a tua unção. Vem sobre as pernas. Vem sobre os dedos. Mais poder. Olhe para mim. Passa cá outra. Isso, faça. Isso, faça de novo. Agora faça com as duas. Faça com as duas. Sem muleta. Pode andar. Sem muleta. Irmãos, pode aplaudir.
sem muleta, larga. Vamos subir. Deixa ela passar. Pode vir, vem com fé, sem dor. Eu sei, vem, Deus está curando. Aleluia, vai, ande, aleluia, aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Pode voltar, ó. Bem forte para Jesus, a unção, a presença. Diga assim: chega de dor, de sofrimento. sofrimento. Diga: hoje eu recebo Hoje eu recebo a presença. e Vou ser você, uma nova mulher. uma nova Então mulher. põe assim nas costas agora, põe assim. Do outro lado, como você quiser. Põe assim. Só ajude ela. Pode aplaudir Jesus. Mais forte para Jesus. A presença está aqui. Irmãos, não sobe ninguém aqui sem eu chamar. Eu quero saber aonde tem pessoas surdas aqui. Se você tem aparelho de audição ou se você perdeu o ouvido. Levante a mão se tem alguém que perdeu o ouvido aqui e tem problema de surdez. A gente vai orar aí. Tem mais alguém com aparelho ou que perdeu o ouvido? Levante uma mão aí, onde tem. Tem alguém aí? Vem o senhor aqui. Sobe aqui, vem cá. Mais alguém com problema de audição? Tem que se mostrar importante isso. Tem mais alguém? Levanta a mão assim, mostre problema de audição. Traga esse senhor aqui. Eu quero saber se tem alguém aqui com caroço no seio, cisto, tumorzinho no seio. Tem alguém que sente isso? Levante a mão. Tumor no seio. Tem alguém que tem isso aqui? Levante a mão assim se tem alguém. Eu não estou conseguindo ver. Aqui, vem cá. Sobe aqui em cima. Tem mais alguém? Sobe aqui. Isso. Tem mais alguém aqui com tumor? Tumor no seio. Tumorzinho na garganta ou cisto. Às vezes a gente não fala a palavra certa e a pessoa acaba não vindo. Se você tem problema na garganta, de um cisto, um carocinho ou no seio, quem que tem isso? Levanta a mão se você tem. Levanta a mão. Aleluia. Eu quero orar por pessoas que têm dificuldade, isso, vem depressa, traga ela ali. Pessoas que têm dificuldade de levantar o braço, bursite, tendinite, você tem muita dificuldade de levantar o braço. Quem sente isso? Amém? Aqui, já tem alguém aqui? Fica aqui pertinho de mim aqui. Isso, aqui, do lado dele aqui. Aqui, irmã. Alguém me ajude aqui do lado. E você do lado aqui, ela do lado aqui. Você tem tendinite, dificuldade de levantar o braço. Pessoas que vêm sofrendo com hérnia. Se você tem uma hérnia na barriga ou no umbigo, ou aqui na virilha, um carocinho, uma hérnia. Você tem hérnia, sobe aqui agora, um caroço de hérnia. Ou você tem hérnia de disco. Nós vamos, o pastor Marcos vai me ajudar a ministrar também. Se os pastores da igreja depois quiser ajudar, nós temos mais um tempo. Já eu vou liberar as pessoas que não têm doença, vou abençoar vocês, para a gente ficar aqui, quem tem problemas e tem doenças, amém, irmãos? Para essas pessoas serem tocadas. Irmãos, não é para trazer todo mundo, só que eu estou chamando. Agora espera um pouquinho, senão nós não conseguimos ministrar, amém? Isso. Dá um passinho mais para frente aqui, isso, assim. Aí não fica, quem vai receber não fica atrás, fica do lado, isso, um do lado do outro. Do lado, quem vai receber, do lado, pode ir mais assim, cuidado ali, tá aqui os músicos, proteja aqui os instrumentos, por isso tem que vir um pouquinho mais para frente, para a gente ter espaço. Vocês põem a mão para frente assim, põe a mão para frente, fecha os olhos e adore. Coloque para mim a música, com a minha fé, René Gonzalez, te alcançarei, com a minha fé te tocarei. Isso, coloque do começo, já coloque um pouquinho alto para a gente já ouvir do começo já. Deixa, isso, aumenta um pouquinho já. Isso, assim, tá bom assim. Isso, só mais um pouquinho de nada. Isso, acho que tá bom assim. Ó, eu sei que estás aqui, creia.
Sinto o seu caminhar, se move. Ele se move aqui no meio deste povo aqui, trazendo a cura, trazendo os milagres. Ele é um Deus de milagres. Eu sei que estás aqui. Eu sei que estás aqui. Olha a presença que está vindo sobre esse homem. O senhor tem uma hérnia. Uma hérnia. Hoje, em nome de Jesus, hérnia, saia. Em nome de Jesus, toda hérnia saia. O que você precisa? Hérnia onde? Amém. Espírito Santo, bota lá, olha. Toda hérnia saia. Em nome de Jesus, saia toda hérnia em nome de Jesus. Eu te repreendo e te expulso. O que ela tem? Não tenha medo, fecha o olhinho. Pai, em nome de Jesus, saia toda hérnia, hérnia imical. Te alcanzaré con mi fe, te tocaré. Desapareça agora, deixa ela aqui que Deus está tocando. Quando levantarem no mesmo lugar, o que você precisa? Y sé que transformado yo seré. Tiroide por tiroidismo, seja curado. O que você precisa? Todo nódulo saia hoje, em nome de Jesus. Yo sé que estás Ouvido? siento tu caminar, te mueves entre el fuego, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Você precisa. Siento tu caminar, Braço, tendinite, tiroide por tiroidismo. te mueves entre el fuego, Não ande para trás. Libera a tua unção. Deixa Deus tocar. Procure não andar para trás. O que você precisa? Em nome de Jesus, saia agora. Deixa Deus tocar. Toca. Leva na sala de cirurgia. Libera a unção. Em nome de Jesus. O que você precisa? Todo osso e todo braço seja tocado e curado. Em nome de Jesus. Libera a unção. te alcanzaré con mi fe, Desapareça. Deixa Deus tocar. Mais profundo. mi milagro O que você precisa? recibiré. Y sé que Saia. Você precisa. Pai, eu lanço a unção sobre tendinites, como o Senhor mostrou. yo seré, Saia agora todo tendinite. que Você precisa. transformado yo seré. Sem conseguir? Y sé que transformado Em nome do Senhor Jesus, eu lanço a unção. Todo aparelho gástrico, garganta, estômago, esôfago. Isso, já fica com ela aqui. O que a senhora precisa? Olho, garganta, seio. Em nome de Jesus, saia todo câncer no intestino, nos seios. Deixa Deus tocar, segure ela. Leva na sala de cirurgia, Senhor. Libera a unção, deixa Deus tocar, isso. Não tenha medo, não ande para trás, senão vai cair em cima das coisas. Mas da tua presença, deixa Deus tocar, isso. Toca as vistas, em nome de Jesus. siento tu caminar, O que você precisa?
te mueves entre el pueblo. Todo sangue seja tocado, toda hérnia de disco, Trayendo sanidad. receba o dom do Espírito Santo. Pai, que Yo sé que estás tendinites e lerra. Braço desincha-se, volte ao Siento normal, em nome tu de Jesus. caminar. Seja curado, o que você tinha? Te mueves entre el pueblo. Trayendo sanidad. Pode aplaudir, irmãos, não podia fazer isso. Ela estava usando muletas por causa de uma hérnia de disco. Presta atenção, levante as pessoas, põe no mesmo lugar. Abaixa o som um pouquinho. Quanto tempo você estava já sofrendo com essas hérnias? Há muitos anos, eu sofro anos. Isso é uma escravidão, um sofrimento, são remédios, dores, né? Acaba tendo que ir para o hospital, Sim. usando muletas. E o Sim. que aconteceu aqui hoje? Hoje realmente eu fui curada. E quando eu falo eu fui curada, é porque realmente eu sinto no meu corpo. Eu estava ali sentada e eu não estava conseguindo nem prestar bem a atenção na pregação de tanta dor. E por um momento eu me freiei. Mas eu, logo em seguida, eu disse, eu vou porque eu preciso ser curada. E quando eu subi, eu orei, eu pedi, e oraram por mim. Gente, isso é real. Isso é real. Cadê as dores? A presença de Deus, gente, eu fiquei tão impactada neste momento. Porque saiu de mim a dor. Saiu de mim a dor como um sopro mesmo. Vamos aplaudir mais ao Rei Jesus. Está livre. Quem Livre. fez isso? Jesus. Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aperta o lugar. Aperta o lugar que o senhor sentia. Tinha um caroço. É uma hérnia de bico. Quando eu cheguei aqui, isso estava muito duro, tudo aqui. Estava tudo duro. Justamente com a dor Tinha um aqui caroço. também. É, Cadê? também. Graças a Deus, Jesus Ó, Cristo cadê o caroço? subiu, que tem a minha aqui, e aqui a hérnia que estava aqui, mas aqui já amoleceu, tudo bom, estava tudo Estava tudo chega- duro, rígido. E tinha um caroço. Esse negócio era saltado para isso. fora. Eu fiz um diagnóstico médico que precisa fazer uma... Teria que fazer uma cirurgia para tirar a hérnia. Mas eu sempre confiando muito em Deus, eu chegar Cadê na hora, o caroço? Cadê? sumiu, Cadê o caroço? sumiu. Sumiu a hérnia, aleluia. Vamos aplaudir o nome de Jesus. Está livre, glória a Deus. Vem cá. O que você tinha? Levantar o braço. Você não podia levantar o braço, conforme foi dito, né? Pessoas com problema no ombro. E quanto tempo estava sofrendo? Mais de um ano. Mais de um ano. Levanta agora. Pode aplaudir, irmãos. Não podia levantar. Quando ia bater palma, doía. Não doía? Quando ia vestir uma roupa. Doía pra tudo. Doía para tudo, para vestir roupa. Pra vestir. Cadê a Pra dor? amarrar o cabelo. Cadê a dor? Eu não sei. Mexe com o cabelo agora. Agora vai poder arrumar o cabelo. Vai poder vestir roupa. A presença está aqui. Aplauda forte. Quem fez isso? Jesus. Jesus. Aleluia. Quem mais eu orei? Orei por você. O que você sentia? Eu não tenho, né? E graças a Deus, Deus levou um nódulo na tireoide. Aí você tocava, sentia alguma coisa? Não, eu não sentia, mas eu creio que quando eu for fazer o exame eu já estou curada. Vamos aplaudir Jesus, né? Isso é um grau de fé. Aleluia. Glória a Deus. Quem mais aqui? Como que é o nome do senhor? Dorival. Tapa aquele lá que era bom. Esse aqui era bom. Era bom, é. Tapa esse. Não, ele tá normal. Então tapa esse, para tapar esse. Agora esse aqui é o que tinha problema. Isso. Então diga: Jesus, Jesus, eu te amo. eu te amo. Obrigado Obrigado pela sua presença. pela tua presença. Eu te amo. 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 Você nem percebeu que eu estava distanciando. Além disso, eu tava. Irmãos, pode aplaudir a Jesus. Além de abrir o ouvido, Tinha um problema ali, não podia levantar o braço. podia levantar o braço. Fiz uma cirurgia esses dias. Ó, passei por uma cirurgia e não conseguia nem com a cirurgia levantar o braço. E Agora eu tô agora? levantando. É
está cheio do Espírito Santo. São milagres instantâneos aqui que Deus está fazendo. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Como é seu nome? Meu é Terezinha. O que aconteceu? O meu é o seguinte, tinha um nódulo na garganta, no seio, e eu fiz uma cirurgia e estava no tratamento de câncer, né, no intestino, que eu tirei 33 centímetros no intestino grosso. E eu tenho que fazer os exames para ver. Sim. E aqui do seio Sim, você tinha, nem, toca agora. Não tenho mais. Ah, na garganta? Na garganta também. Cadê o mas caroço? Não tem mais. Não tem mais. graças a E o que Deus. só tinha na vista? Eu não estava enxergando direito. Nessa na vista. É. Então tapa aquela ali. Olha para mim agora. Abre o olho. Isso. Vê se vê um pouquinho do meu rosto. Não vê. Pai, aumenta a tua unção aqui agora. Vista cega. O Senhor mostrou uma vista esquerda. Vista cega, eu te ordeno em nome de Jesus, abra-se. E veja meu rosto, veja o meu nariz. Veja, aleluia, calma, veja o meu cabelo. Eu te ordeno, comece a regenerar. Mais Espírito Santo, põe uma cadeira para ela aqui. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo. Tapa essa aqui com a mão. Tapa essa com a mão, põe a mão. Devagarinho, ó, agora abre a outra. Isso, abre. Olha para a sua mão. Vê se vê um pouquinho do dedo. Tá vendo um pouquinho do dedo? Não via nada. E já tá vendo um pouco da ponta do dedo. Irmãos, já começou a enxergar. Era cega, pode aplaudir a Jesus, vai aumentar. Mais poder aqui, mais poder. Estenda as mãos para cá e diga assim: em nome de Jesus, vista cega, enxergue, veja, em nome de Jesus, regenera-se, córnea, retina, nervo óptico, cristalinos, lentes, clareie, veja, em nome de Jesus. Abre de novo, vai lá. Tenta olhar um pouquinho para o meu rosto. Vê se vê um pouquinho do meu rosto agora. Tá vendo um pouco do meu rosto? Com essa mão aqui, tenta tocar o meu rosto. Vai lá. Isso. Vê se vê um pouquinho do meu nariz. Tá vendo um pouquinho? Tava cega e agora começou a enxergar. Quem que está fazendo isso? São os senhores. Os cegos veem, os surdos ouvem, os paralíticos andam. Bem forte, aplauda, aleluia. Quem fez isso? Jesus. Jesus mais forte. O que você tinha? Hérnia, aleluia. E você tocava aí, doía, como que era isso? É o caroço. Um caroço, doía isso? Eu não movimento mais, eu estou com a cirurgia Não podia marcada. movimentar. A cirurgia já está marcada. Tá com uma... E não podia movimentar. Não, dói muito. Agora movimenta agora. Cadê a dor? Sumiu. Sumiu as dores. Vamos aplaudir a Jesus. Quem mais que eu orei aqui? O que a senhora sentia? Tirei o dízimo, mas é um bócio que estava desenvolvendo aqui no lado. Tinha um cistozinho desenvolvendo? Mas é só o bócio, assim, para aumentar. E agora? Eu senti que não está normal. Está normal agora. Glória a Tá sentindo Deus. que Deus te tocou. Isso. Vamos aplaudir Jesus. Quem mais? O que você sentia? Tendinite nos dois ombros. Tendinite. Foi falado sobre isso, né? Os ombros. Então levanta o ombro agora. Vai, põe na cabeça. Vai. Isso. Vai para baixo. Em nome de Jesus, põe na cabeça. Isso. Para baixo. Em nome de Jesus, põe na cabeça. Agora para cima. Isso. Quando fazia isso, o que acontecia? Doía muito. E agora? Não está doendo mais. Aleluia. Glória a Deus. O que você tinha? Engasgo desde março. Desde março, todo o tempo para engolir água, para beber água, para tudo estava incomodando. Sim. Estava aqui incomodado. Mas continua A ainda. unção veio sobre você. Continua ainda. Está sentindo algo aí? Está sentindo? Amém. Estenda as mãos aqui. Diga assim: em nome de Jesus. Tudo que provoca, diga forte, tudo que provoca o mal-estar, saia agora. Garganta, esôfago, seja livre agora. Em nome de Jesus. Nós abençoamos em nome de Jesus. Tenta engolir e creia. Vamos aplaudir porque eu creio que algo está acontecendo. Eu tenho que terminar que não dá mais. O que você tinha? Tinha um caroço no... E agora?
Sumiu o caroço, desapareceu. Quem fez isso? Jesus. Vamos aplaudir Jesus. O que você tinha? Coluna. Abaixa agora. Ó, tinha problema de coluna, não conseguia fazer isso, doía. Não, doía bastante. Só Deus. Só Deus. Só Deus pode fazer isso. Sim. Quanto tempo sofria? Já 1 ano e meio. Acabou? Acabou. Eu nem vou pegar. Só dia na UPA. Amém. Não dá mais, irmãos. Então, todos que estão aqui, esses aqui, nós vamos descer aqui ainda. Mas põe a mão na cabeça, assim, você que está aqui. Vamos ficar de pé todos. A gente vai encerrar, vou chamar o pastor aqui, já. E aí eu vou descer aqui e orar por quem falta aqui. Põe a mão na cabeça. Se você precisa ou de um milagre de rompimento financeiro, um milagre no seu lar, ou de uma cura, vai chegar até você aí agora. Então põe a mão na cabeça. A unção que está aqui é a mesma unção que desce aí. Amém, irmãos? Então põe a mão na cabeça, nós já vamos abençoar vocês. Pai, em nome do Senhor Jesus, comece a passar agora por cada mão, cada causa, cada necessidade. Em o nome do Senhor Jesus, aonde há uma dor, que a sua unção passe agora, que os seus dons toquem agora, órgãos internos, braços, pernas, nervos, ossos, tendões, cartilagem, músculos, sejam curados agora, todo órgão interno seja curado, fígado, rim, baço, pulmão, cérebro. Senhor, toque os olhos, toque os ouvidos, coração, veias arteriais, sangue. Eu abençoo toda doença e enfermidade, saia agora em nome de Jesus. Sobe aqui em cima, em nome de Jesus, saia toda doença. Pai, eu abençoo com saúde. Eu abençoo no nome de Jesus, para que os joelhos, os braços, a coluna cervical sejam curadas agora, em nome de Jesus. Diga que assim seja. Diga, eu recebo. Então tire a mão da sua cabeça. Se você tinha uma dor, uma doença, um mal, tire a mão da cabeça. Se você tinha alguma coisa, faça o que você não podia fazer. Se era na coluna, mova a coluna. Se era no braço, levanta o braço. Se era um carocinho, aperta. Ouvido, testa o seu ouvido. Se era vista, testa a sua vista. Se era problema de respiração, respire. Se era alguma dor, procure a dor. Se você sente que a unção passou aí, e que o mal que estava aí não está mais, você não sente mais, para honrar o nome de Jesus, levante as duas mãos para cima e faça assim, se você sente que Deus tocou e que foi embora toda a dor. Olha isso, uma explosão de milagres sobre Santarém, aleluia, uma explosão de milagres, faça assim, aleluia, glória a Deus. Vamos aplaudir o nome de Jesus, a unção está aqui, a presença está aqui, glória a Deus. Para terminar, e aí eu vou orar por essas pessoas que precisam aqui, põe a mão no coração assim agora. Eu vou abençoar sua casa, sua família, seus negócios, seu ministério. Pai, eu quero lançar sobre cada lar, cada casa, cada família, essa unção que foi pregada aqui, que traz, Senhor, uma transformação pessoal, uma aceleração nas bênçãos, e que mantém os frutos das suas bênçãos. Em nome de Jesus eu abençoo cada casa, cada família, cada lar, a vida sentimental, a vida conjugal dos teus filhos e a vida, aleluia, financeira. Eu lanço bênçãos para que a saúde esteja sobre a sua casa, a paz, a alegria, e que haja rompimentos. Vocês vão avançar, assim eu profetizo e assim eu abençoo. Diga que assim seja. Diga, eu recebo.